Olá, meus queridos alunos! Vamos então para a nossa aula de matemática? Hoje tratando sobre o tema a equação geral da reta. Vamos lá, a gente vai estar desenvolvendo aqui alguns exemplos para vocês poderem desenvolver as atividades propostas da apostila, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro, para a gente poder começar, a gente precisa entender a definição do que é a equação geral da reta, né? Vocês se lembrem sempre que a toda reta R, né, do plano cartesiano, ela sempre vai estar associada a pelo menos uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero. E sobre essa equação a gente aplica a regra geral, né, a regra de Sarros, né, que ela é utilizada na obtenção dos discriminantes de uma matriz e determinantes também. Lembrando que é uma matriz quadrada de ordem 3×3, tá? Feito isso, a gente precisa entender que sempre A, B e C, eles vão ser números reais, não nulos, tá? E x e y sempre vão ser as coordenadas deste plano, tá? De um ponto P, x e y. Então, vamos observar agora esse exercício que eu passei para vocês. Olhem o vídeo a seguir. Olá, queridos. Então, vamos lá. Vamos responder, então, alguns exemplos para seguir de modelos para vocês estarem podendo desenvolver os exercícios da apostila, tá bom? Eu vou colocar aqui, então, a resolução de alguns exemplos para vocês estarem seguindo o passo a passo, né? Assim como também está na apostila, né? O passo a passo, vocês vão estar utilizando esse passo a passo para vocês desenvolverem os exercícios da apostila, ok? Então, ó, nós temos aqui o primeiro exemplo. Encontre a equação geral da reta R, que passa pelos pontos, né, 3, 2 e menos 2 e menos 1. Lembrando que para a gente estar podendo encontrar a equação geral da reta, né, que passa em relação aos pontos, né, A e B, por exemplo, nós precisamos utilizar do uso dos determinantes, né? Vocês já tiveram essa aula sobre determinantes e nós precisamos então utilizar a equaçãozinha dos determinantes para a gente estar encontrando então a equação geral da reta, né? Vocês vão utilizar também a regra de Sarros. Então vamos lá, vamos montar então como que ficaria então a fórmula do determinante, né? Para a gente então encontrar a fórmula do determinante, eu preciso então colocar então aqui os termos, né? Lembrando que eu vou estar sempre pegando x e y. Lembrando que x e y eles passam dentro do ponto cartesiano e eu tenho que pegar esses pontos e agregá-los aqui também. Então, nós temos, ó, aqui vai ser x a, y a, né? Y a, y b. Então, nós temos 3 e 2, né? Menos 2, menos 1. E, como eu falei anteriormente, a gente precisa pegar um ponto x, y que também está dentro da reta. Então, x e y, porque a gente precisa determinar essa equação geral. Para a gente estar podendo, então, fazer a regra de Sarros, a gente precisa colocar esse determinante na fórmula de 3×3. Então, a terceira coluna aqui, ó, eu sempre vou igualar todos os termos igual a 1, certo? Então, agora eu proporcionei, então, aqui esse determinante 3×3. Para a gente estar podendo desenvolver, eu preciso repetir, então, a primeira e a segunda coluna do meu lado direito. Então, eu vou pegar 3 e 2, né? Menos 2, menos 1, x e y. Agora, eu vou estar fazendo o cálculo das diagonais. Lembrando que nós temos a nossa diagonal principal e a nossa diagonal secundária. A diagonal principal, ela sempre vai estar se posicionando para o lado direito e a diagonal secundária posicionando-se para o lado esquerdo. Eu vou pegar a régua e vou fazer a sinalização para ficar mais fácil para vocês entenderem aí, tá? Então, ó, aqui nós temos o nosso primeiro termo, aqui nós temos o nosso segundo termo e aqui nós temos o nosso terceiro termo. Essa é a minha diagonal principal. Agora, vamos pegar a nossa secundária. Eu tenho aqui, ó, esse é o primeiro termo da secundária, esse é o segundo e esse é o terceiro. Agora, eu preciso, então,
fazer o isolamento deles, né? Como que eu posso fazer? Eu posso estar utilizando também o uso de colchetes, chaves, né, parênteses, para mim estar podendo delimitar cada um deles, né? Então, vamos lá. Vamos pegar agora, então, a diagonal principal. Eu vou colocar aqui o colchete, né? E colocar o parênteses para delimitar cada um deles. 3 vezes menos 1, vezes 1, fecho, mais 2 vezes 1 vezes x, mais a terceira, 1 vezes menos 2 vezes y. Fecho o colchete, lembrando que sempre em relação à diagonal principal e à secundária, a gente vai subtrair esses valores, né? Então, eu abro o colchete e vou agora analisar a minha diagonal secundária. Abro parênteses, 2 vezes menos 2 vezes 1, fecho, mais 3 vezes 1 vezes y, mais 1 vezes menos 1 vezes x, fecho e fecho o colchete. Lembrando que, como eu estou trabalhando a equação geral da reta, todo esse meu determinante eu tenho que igualar ele a zero. Então, aqui vai ser igual a zero. Então, agora vamos lá, vamos organizar esses termos. Vai ficar 3 vezes 1, 3, né? 3 vezes 1 negativo, 3 negativos. Mais 2 vezes 1, 2, 2x, mais 1 vezes 2 negativos, 2 negativos, 2 negativos vezes y, menos 2y. Agora, a gente vai pegar e vai observar, então, o segundo termo. Lembrando que agora aqui, ó, a gente sempre vai fazer o jogo de sinais, né? Que é para igualar-se, então, essa diagonal secundária com a principal, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer o jogo de sinal entre os termos. 2 vezes 2, 4, mais com menos, menos. 4 negativo menos vezes 1, né? Dá menos 4. Aí, menos com menos vai dar mais 4. Continuando. Menos com mais dá menos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes y, 3y. Mais com menos, menos. 1 vezes 1, negativo, 1, negativo, vezes x. Igual a zero. Então, agora vamos ordenar, então, e parear os termos que são iguais, tá? Então, nós temos, ó, menos 3 mais 2x, mais com menos, menos 2y, mais 4 menos 3y, mais com menos com menos, mais x igual a zero. Então, nós temos, ó, vamos igualar aqui, nós temos mais 2x mais x. Então, vai ser mais 2x mais x. Aí, depois nós temos menos 2y, menos 3y, menos 3, mais 4, igual a zero. Agora, a gente junta todos eles. Mais com mais dá 3x. Menos com menos dá mais, vai dar menos 5y, mais 1, igual a zero. Então, essa daqui é a equação geral da reta, né, que passa, da reta R, que passa pelos pontos 3, 2, menos 2 e menos 1. Queridos, então vamos lá. Agora aqui nós temos o segundo exemplo, né? O segundo exemplo, ele está pedindo assim: determina a equação geral da reta que passa pela origem do sistema cartesiano e é paralela à reta da equação 10x menos y mais 4 igual a zero. Então, quando a gente está trabalhando sobre equação geral da reta, em que fala que ela passa pela origem do sistema cartesiano e elas são paralelas, a gente vai ter que trabalhar aqui com a forma reduzida da equação, né? E como que ficaria? A gente, para poder conseguir essa equação reduzida, a gente precisa isolar o y.
né? Então, como que ficaria esse isolamento? Y igual a B mais M vezes X, onde? O que significa cada um desses termos? Onde nós temos X e Y, eles vão ser iguais a variável independente e dependente do sistema, tá? O B, que tá aqui, ele é o coeficiente linear, né? Que é a ordenada de origem, tá? E o M, que está aqui, que multiplica-se o X, é o coeficiente angular, que aqui no caso ele é pendente, tá? E no caso, como as retas, elas são aqui, como está dizendo o enunciado, elas são paralelas, então esse coeficiente angular, ele vai ser paralelo, vai ser igual, né, às duas retas, né? Para a gente estar podendo organizar, então, essa equação geral desse exercício, eu vou nomear, então, essas retas, né? A minha reta principal, que veio junto com o exercício, eu vou colocar o nomezinho dela de R, né? E a equação geral da reta que perde-se o exercício, eu vou denominar ela como S, né? Que é a equação geral que a gente precisa encontrar, tá? Então, ó, eu tenho aqui a minha reta R, que está vindo com o exercício, que ela é igual a 10x menos y mais 4 igual a 0, né? E eu preciso encontrar, então, essa equação S, né? Que é a equação geral da reta. Para isso, então, eu vou estar utilizando a forma reduzida, né? A equação reduzida, que eu preciso isolar o y. Qual que é a formulazinha? Y é igual a 4 mais 10 vezes x, né? Ou seja, o y, que é a variável independente, mais igual a b, né? Que é 4, nesse exercício é 4, mais o coeficiente angular, que é 10, que multiplica x. Se essas retas, como diz o exercício, elas são paralelas, então o coeficiente angular, eles vão ser iguais. R é paralelo a S, certo? Então, M, o coeficiente angular da reta R e S, também vai ser 10, tá? Sempre vai ser o termo M que multiplica-se o X, tá? Então, como é que vai ficar para a gente estar podendo encontrar essa equação geral da reta? A gente vai precisar de utilizar uma equaçãozinha genérica aqui, ó, que é y menos y0 igual a coeficiente angular de S, né, que a gente já encontrou, multiplicando x menos x0. O que seria esse y0 e esse x0? Lembra-se que, como eles passam pela origem do sistema cartesiano, eles passam pelo zero. Então, eu preciso de ter aqui um início para encontrar, então, essa equação geral, né? Eu vou substituir agora, então, pelos respectivos valores, né? Como que ficaria assim, então? Se eu tenho aqui que, então, y0 e x0 é o início, né, da determinada equação, então eu vou colocar os valores de zero. Ele vai ser o início, é o zero. O y, né, vai se manter e o coeficiente angular de S, da minha reta S, equação S, que eu quero descobrir, ela é igual ao coeficiente angular da minha reta R. Então, eu vou colocá-lo aqui, certo? Ficaria-se da seguinte forma, y menos 0 igual a 10 vezes x menos 0. Agora, sim, para mim poder, então, organizar como ficaria essa equação, eu vou inverter as posições, né? Eu vou isolar, então, esse zero. Como que ficaria? Eu passo para cá, então, 10x menos y, que é igual a 0. Então, essa daqui é a equação geral da reta que passa pela origem do sistema cartesiano. 10x menos y igual a 0. Essa é a equação geral da reta desse exercício aqui, ok?